Oi, gente, mais um videozinho aqui pro canal. E hoje eu vim falar pra vocês da minha experiência, tá? Com o arquétipo da Cleópatra e do Imperador. Mas pra eu contar como foi minha experiência, eu tenho que voltar um pouquinho no tempo e contar uma história primeiro minha pra vocês. Gente, foi final de 2023? Foi 23 para 24, eu acho. Acho que foi novembro, mais ou menos aí. Eu estava muito ferrada, muito fodida, muito sem dinheiro. Eu estava vendendo doce na minha porta. Teve uma fase boa do doce, mas depois da pandemia, degringolou tudo. Então, assim, eu estava vendendo doce na minha porta, eu vendia às vezes R$10, muito, às vezes 5, 2. Eu estava muito, muito, muito ferrada. E já estava com o projeto de voltar a dar aula de reforço, mas ainda não estava dando, não, já estava com o projeto. Enfim, belo dia, minha irmã, que trabalha de cuidadora, me chamou para ficar um final de semana lá, cuidando dos velhinhos dela, porque ela ia ter que ir para um show. E ela precisava de alguém para ficar no lugar dela e para eu ganhar um dinheirinho, eu resolvi ir. Era para entrar sexta e sair segunda, gente. Tortura, uma tortura. É pesado. Bato palma para quem é cuidadora, que fica lá na casa dos outros esse dia todo, porque para mim acho que não dá, não. Mas a gente precisando dá, né? Não dá, quando a água bate na bunda, como diz a Dani, dá. Enfim, fui eu lá para essa casa, entrei na sexta, passei sexta, sábado, domingo. E nessa transição de ficar lá, cuidando daqueles velhinhos, cuidando da casa, fazendo almoço, servindo eles, levando coisa para eles. Cara, eu fiquei pensando, eu não quero isso para mim. Não é que eu não queira, não é que eu esteja diminuindo quem faz isso, não. Show, acho legal, dá para ganhar um dinheirinho legal. Era um trabalho bem tranquilo, uma casa só ficava gente. Os velhinhos ficavam no quarto deles, eram bem tranquilos. Mas assim, eu pensei, cara, eu não quero se levantar tão cedo para vir num lugar tão longe, passar 3 dias fora da minha casa, na casa de alguém. Eu tenho que fazer uma coisa para mudar a minha vida. Tá? Voltei para casa cansada, a gente acha que é a minha mente, porque o trabalho não foi cansativo, acho que foi mental, né? Eu fiquei muito nervosa, porque eu não sabia fazer as coisas direito. Sabia, mas quando parece que está sendo analisada, eu fico um pouco nervosa. Foi complicado, mas enfim, não foi ruim, não. Voltei pra casa e tal. Depois desse dia eu falei, não, tem que fazer alguma coisa. Aí comecei a estudar esse negócio de arquétipo. Comecei a ver e tal. Eu falei, não, eu preciso ativar isso na minha vida. Fui lá e ativei Cleópatra e Imperador. E consegui, gente, não estava conseguindo gravar. Enfim, eu não escolhi Cleópatra e Imperador com Cleópatra, com a intenção de sensualidade, de beleza, de atração, não. Eu escolhi Cleópatra com intenção de riqueza, prosperidade, dinheiro. E o Imperador, a mesma coisa. Vou até ler aqui para vocês, ó. Imperador, forte relação com dinheiro, prosperidade, sabedoria mental, capacidade de organizar a vida financeira. E Cleópatra, fortemente associada a dinheiro, prosperidade e riqueza. Então foi com essa intenção que eu ativei esses dois arquétipos. E aí foi. Comecei a assistir sempre de manhã, vou até voltar agora, vou até ativar outras aqui, porque eu até ativei, mas eu não segui, então vou voltar a ativar outras. Comecei a assistir de manhã, Cristal também, eu ativei do Cristal também. E botava Cristal na televisão para assistir, botei nas telas do meu computador, status. Gente, não sei se vocês acreditam, se vocês não acreditam. Aí tá, comecei a montar o reforço. Gente, a minha vida é uma guinada. Assim, pro que tava de 380 graus. Pro que tava. 360, né? 360 graus. A minha foi 380 mesmo. Porque assim, eu comecei a trabalhar, comecei a ter aluno, comecei a ganhar dinheiro, não dinheiro, mas pô, dava R$5, gente, R$5. Então assim, comecei a comprar as coisas, comprar roupa, comprar as coisas pra minha casa. Meu astral melhorou. Gente, mudou muita coisa. Muita coisa. Já comecei a fazer meus passeios, já comecei a sair, já comecei a poder patrocinar alguma coisa, me levar para alguns lugares. Tudo depois do que eu ativei isso. Eu não sei se vocês acreditam, se não acreditam, mas eu estou contando o que aconteceu comigo. Então, assim, para mim, foi muito legal ter ativado esses dois arquétipos. Eu sempre que eu vou ativar de novo, eu não tiro eles. Isso já foi 2024. Eu botei de novo, só que eu não levei muito a sério. Eu vou até voltar agora. Ontem eu estava pensando nisso. Eu vou começar a fazer direitinho as coisas, escutar, sabe? Eu vou ativar de novo. E pra mim foi muito legal. Muito legal. Já tivemos outros, mas eu acho que eu não prestei muita atenção. Eu vou até prestar atenção
de novo para contar para vocês como vai ser essa nova fase. E eu vou ativar de novo. Imperador e Cleópatra e talvez mais um. De repente, para sensualidade, alguma outra coisa. A Cleópatra né? Mas eu não levei para esse lado, eu levei para o lado financeiro. E comigo, realmente funcionou. Não fiquei rica, não ganhei milhões, mas para quem estava ganhando R$5, gente, R$5 no dia, 2, a coisa melhorou muito mais, muito mais. Entendeu? Eu consegui meu reforço, agora eu trabalho sozinha, já ganhei quase 4 mil em casa, já ganhei quase 3 mil em casa. Então, assim, eu ganhava R$5, 2. Então, para mim, foi uma mudança radical. Quem quiser ativar aí, ó, a Cleópatra é imperador. A Cleópatra também é sedução, né? O imperador também, eu acho que é poder, é liderança. Tudo isso ajudou. Mas, enfim, na minha intenção foi financeiramente. Para mim, deu muito, muito, muito certo. Então, era isso que eu queria passar para vocês, contar para vocês um pouquinho de como é que foi. Gente, foi uma mudança muito grande, sabe? Foi uma mudança muito grande. Eu comecei a ganhar dinheiro assim com o meu trabalho, começou a chegar aluno, eu trabalhava com a minha sobrinha, a gente dividia a turma, a gente dividia o dinheiro para nós duas, porque a gente tinha turma. Tinha dia aqui que eu tinha 14 alunos na tarde, numa turma da tarde. Eu tinha 4 turmas. Em uma turma da tarde tinha 14 alunos, que a gente dividia 7 e 7. Eu dava aula para 7, ela dava para 7. No outro ano eu fiquei sozinha, eu teve um mês que eu tinha 22 alunos, teve época que eu tive 22 alunos, depois cheguei quase a 30. Então, assim, foi uma mudança radical. Foi muito bom ativar esses arquétipos. Mas essa é a minha experiência, tá? E cada um tem a sua. Conte aí se vocês já ativaram, se a experiência de vocês foi boa, se vocês gostaram, se vocês nunca ativaram, se vocês querem ativar. Comentem aí. Então é isso. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, deixar bastante like, bastante comentário. Comenta, gente, comenta aí. E até o próximo vídeo. Eu vou ativar outros. Eu já tenho uma ativação de outros, mas o que eu ativei, eu vou contar para vocês um pouco da experiência também. Mas esse eu não foquei muito. O que eu foquei mais foi nesses dois que eu vi resultado. E eu vou agora procurar mais uns para me ativar, continuar com Cleópatra, reativar Cleópatra Imperador com mais força. E vou escolher mais outros lá e depois eu conto para vocês. Beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau!